E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com outro vídeo de Robot Framework e agora a gente vai entrar um pouco mais para falar sobre a lib do built-in, tá? A lib do built-in do Robot Framework, a gente pode vir aqui no Resources e procurar todas as libraries que ele tem. A primeira que a gente vai abordar algumas keywords sobre ela vai ser a built-in. Aí clicando aqui a gente consegue acessar todas as keywords que a built-in tem, tá? Como ela é uma library built-in, ela já vem integrada no robot, a gente não vai precisar fazer download de nada, fazer um pip install de nada, fazer um resource para importar também, nada disso. Então você digitou a keyword lá, se você tiver digitado corretamente, você já vai conseguir utilizar. Beleza? Aí, com o passar desses próximos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre alguns aqui, algumas que são bem legais. E a gente vai começar de hoje falando especificamente sobre as keywords de variáveis, que foi uma coisa que a gente falou no último vídeo, tá? Então tá, a gente pode trabalhar com as variáveis de três formas, assim. A gente pode já pensar nas variáveis. A gente pode pensar como uma variável local. Então a gente tem uma local. E qual que é o contexto de trabalhar dela? É apenas no teste que foi declarado. Apenas no teste que foi declarado. A menos que, claro, a gente coloque um return, a gente utilize como um argumento passando de uma keyword para outra. Aí beleza, mas ela foi declarada localmente, ela só existe localmente. A segunda forma que a gente tem é no contexto de teste. O contexto de teste, ele é um semi-local. Por quê? Um script de teste, ele pode ter várias keywords dentro dele, né? Não o script, não a suite inteira. Eu tô falando de um teste especificamente. Um teste especificamente pode ter várias keywords dentro desse teste. Então, se eu fizer uma declaração no contexto do teste, então declarada no contexto do teste, aí essa variável vai poder ser usada em todo o teste. Sempre você precisar passar como argument nem nada. Então esse é um segundo level. E o terceiro level, que eu acredito que seja o maior aqui no robot, é o de global. Então, declarada globalmente e vai conseguir ser utilizado em qualquer lugar em qualquer arquivo, em qualquer aqui do robot, tá? Então tá, agora que a gente conhece, posso escrever errado. Agora que a gente conhece quais são os três contextos que a gente pode ter, vamos para alguns exemplos, tá? O primeiro é a declaração de uma variável local. Então, como que funciona para a gente declarar uma variável local? A variável local, ela tem que ser declarada ou dentro do teste, dentro do test case, ou dentro de uma keyword, tá? Ou você declara dentro do test case ou dentro de uma keyword. Caso você declare a variável na seção de variables, ela se torna uma variável global. Então você tem que declarar ela ou aqui ou aqui. E como que a gente escreve ela? A gente escreve dessa forma. A gente põe a variável, e essa é a nomenclatura de variável. Cifrão, abre e fecha chaves e o nome da variável dentro, tá? Então a gente põe a variável, 2 espaços, a gente põe a keyword setVariable e mais 2 espaços com o valor da variável. Detalhe aqui também, a gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não consegue criar uma variável e não atribui nada a ela. A gente não conse
a gente pode atribuir um vazio pelo empty. A gente tem que escrever empty. Mas a gente não pode não atribuir nada, tá? Então essa é a primeira forma. E ela, como eu escrevi aqui ela dentro só desse contexto, eu escrevi ela aqui no contexto desse teste 1, né? Então o que vai acontecer? Se eu utilizar isso fora do teste 1, eu não vou conseguir encontrar. Então, por exemplo, o teste 2, ele está logando x e y. Vai dar erro, tá? Tem que dar erro, porque o teste 2 não conhece x e y. Então, vamos fazer esse teste aqui. Eu vou comentar esses outros testes para a gente não ter spoilers deles. Deixa eu dar um clear. E vamos executar. Aí o comando que a gente vai usar para executar vai ser esse aqui, ó. E vamos executar. O que vai acontecer? Aí eu não salvei o trem. Vamos lá. Agora vai, beleza. Ó, o teste 1 ele passou e ele mostrou lá 3 e 3 e ele fez tudo certinho. O teste 2 ele não passou. Ele falhou na primeira linha aqui já dele, a linha 25. E o que ele fala? A variável x não foi encontrada, tá? A gente colocou essa nesse contexto e ela não foi encontrada aqui. Outro exemplo disso, em vez da gente estar falando sobre entre testes, a gente poderia estar falando entre keywords também. Se eu pegar e fazer isso daqui, ó, volta, isso, e eu criar vou chamar de keyword 3, e eu vou colocar o teste 1 inteiro aqui dentro. Teste 1 inteiro aqui dentro. E eu vou mudar isso aqui, ó. E esse aqui eu vou criar um keyword 4. Então eu vou rodar o teste 1 e 2 tudo junto, só que dentro de keywords. Então a gente sai do contexto de testes e vem para um contexto de keywords. Mas o resultado deve ser o quê? Deve ser o mesmo. Porque a keyword 3 existe porque ela declarou. Na keyword 4 ela não existe. Então vamos comentar o teste 1 e vamos comentar essas linhas aqui. E a gente vai executar só o teste 2 e o teste 2 vai executar as keywords 3 e 4. O que a keyword 3 faz? Ela vai declarar algumas variáveis e vai logar elas. E o teste 4 vai fazer o quê? Ele vai pegar e tentar logar essas variáveis também. Então vamos lá tentar executar isso aqui. Olha, falhou e deu o mesmo erro, tá? Ó, variável x não pode ser encontrada. Então, independente se a gente está falando entre testes diferentes ou keywords diferentes, local é o local daquele contexto. Não vai conseguir passar para nada para fora assim, tá? A menos que, tipo, eu coloque um return aqui, eu ponho um arguments, aí eu vou conseguir. Mesmo ela foi declarada local, mas aí eu tô, tipo, tô declarando, eu tô carregando essa variável para outros lugares pelos arguments. Aí é totalmente diferente, beleza? Agora a gente vai vir para o nosso segundo caso, que vai ser aqui no teste 3. Deixa eu descomentar o teste 3. E o que o teste 3 está fazendo? Ele está fazendo o contrário do que a gente fez no teste 1, tá? Ele vai declarar essas variáveis como variáveis de teste agora. Se a gente abrir aqui o Word 1 e 2, olha só como está um pouco diferente. Na verdade não está diferente, só tem um passo a mais. Então a gente vai declarar a variável da mesma forma. O nome da variável, set variable e o valor dela. E o detalhe está no segundo passo que a gente tem que fazer. A gente tem que falar assim, ó,
essa variável que eu acabei de criar, ela é uma variável do teste. E aí, enquanto você estiver dentro do contexto do teste, você consegue utilizar a variável da maneira que você quiser. Tá certo? Então vamos rodar isso aqui, né? Mais um detalhe aqui, ó. Se a gente olhar na keyword 2, a gente vê que ela tá falando assim, ó. Essa variável não existe, não está declarada no escopo da keyword 2. Então é uma keyword que tem tudo para dar erro, porque não tem nada declarado dela, tá? Então, mas ela vai acabar que ela não vai dar erro, né? Porque na hora que ela for rodar, ela vai conseguir... Aí vai ser criado em tempo de execução, né? O test variable, essa variável aqui. Então vamos executar. E a gente teve um teste 3, que o teste 3 passou, ó. Ele passou e conseguiu logar o valor 3, que era o valor da variável W. E mesmo sem ter essa variável declarada aqui dentro, tudo por conta desse set test variable. Então, se a gente comentar essa linha, a gente voltaria para o caso do teste 1 e 2 que a gente acabou de fazer, né? Aí vai falhar, tá? Aí da parte de variável de teste é essa. Agora a gente vai para o contexto mais amplo que a gente tem aqui no robot, que é a de global, tá? Como que funciona de global? A mesma coisa também. A gente vai declarar da mesma forma como set variable. E a única diferença é o segundo passo, que a gente, em vez de colocar teste, a gente vai colocar global. A gente vai falar set global variable. Beleza? É basicamente isso. E isso aqui também é basicamente a mesma coisa que eu pegar e declarar essa variável aqui. Em cá e declaro a variável A1. Pronto. É uma declaração global também, tá? E você pode ver que, como ela está declarada global aqui, esse teste nem está dando erro mais. Se eu excluir, ele começa a dar erro, tá? Aí vai um pouco muito do que, quando você fala de projeto, né? O que foi definido como padrão, né? Se vai utilizar variável global, se vai utilizar variável de teste, se vai sempre criar local, se isso vai ser responsabilidade de uma keyword e aí ela vai trazendo para os testes conforme precisa, se a gente vai usar o contexto daquelas variáveis que eu passo pela linha de comando e vai parametrizar por lá. Aí depende muito do produto, de como está sendo feito, o quão escalável a gente quer deixar os testes. Aí vai depender bastante, tá? Não tem certo e errado. Tirando que muitas variáveis globais são ruins, tá? A gente pode ter muitos problemas com um monte de variável global. Tipo de você está declarando que x é igual a 1, mas tem outro lugar que usa esse mesmo x para fazer um cálculo totalmente diferente e está dando errado por conta disso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em como está sendo utilizado esses testes, essas variáveis globais, tá? E só para finalizar, vamos executar aqui o teste que está faltando, que é o teste 4 e 5. E o teste 4 e 5 vai passar, porque é uma variável global, né? Então tem que passar. E só para a gente também fazer, né? Vamos criar a variável global por aqui. E vamos dar um A. Opa, tira esse A aqui. Um A e a gente vai falar que vou chamar 3.456, número maiorzinho dessa vez. E vamos executar agora. Beleza, passou. 3.456. Aí, olha só o que aconteceu. Aqui eu tive um A declarado como local, só que ele só existe nesse contexto. Se eu tentar executar aqui ele, dar um log console, log to
console. Do A, tá igual aquele lá. Ele vai pegar a de dentro, porque ele tá sobrescrevendo, tá? Ó, viu? Ele imprimiu 3, porque ele sobrescreveu essa variável global aqui. E já o teste 5, que não teve essa variável declarada dentro do teste, ela pegou a global. Então o global a gente consegue usar até como valor default. Se, por exemplo, você não quer que fica dando esses erros aí, tá sem variável, você consegue criar todas as variáveis como, tipo, sei lá, none, empty ou algo do tipo, só para não dar o erro e é como se fosse um valor default. Aí dá para tentar fazer até um tratamento, ó. Se bater no valor default é porque esqueceu de colocar, sei lá, de colocar alguma variável, de passar por alguma coisa e vai dar uma exceção lá tratada. Então, o universo para trabalhar com variável é bem grande e isso é muito bom, que com isso a gente consegue parametrizar muita coisa. E sobre variável é isso. Então, até a próxima, pessoal.